Agora meio-dia, 6 minutos, mas ainda falando sobre saúde, a Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu quer apoio do governo federal para ampliar o método de combate ao mosquito Aedes aegypti ali na cidade e em toda a região. A estratégia, que consiste em infectar o mosquito com uma bactéria que acaba neutralizando o vírus, já deu resultado positivo. Nós já falamos sobre esse método em outros momentos e agora a gente volta para atualizar e mostrar que, a partir do momento que deu certo, querem agora ampliar esse serviço. Nos últimos 5 meses, milhares de mosquitos infectados com a Wolbachia foram soltos em pontos estratégicos de Foz do Iguaçu. Os locais escolhidos apresentaram nos últimos anos altos índices de infestação do Aedes aegypti. A evolução dos cuidados com a dengue vem junto com a tecnologia. Então, Foz do Iguaçu e Londrina foram selecionados pelo Ministério da Saúde, assim como outros municípios no Brasil, para esse projeto. Então, agora nós estamos na fase de colher os dados e aproveitar o que deu de positivo nisso, na infestação local, para percebermos se essa doença vai evoluir ou não, conforme a soltura desses mosquitos. Em 2011, pesquisadores da Fiocruz iniciaram uma série de discussões com o Ministério da Saúde para trazer uma nova alternativa ao enfrentamento da dengue. Eles descobriram que a Wolbachia, uma bactéria encontrada na natureza, é capaz de impedir o desenvolvimento dos vírus da dengue, chikungunya, zika e também da febre amarela nos insetos. Em 2014, o método foi aplicado em Niterói, no Rio de Janeiro, e o resultado foi de 70% na redução das doenças transmitidas pelo mosquito. Desde agosto do ano passado, a estratégia foi adotada em Foz do Iguaçu e Londrina, aqui no Paraná. Em Campos, agentes do CCZ comprovaram que os mosquitos com a Wolbachia conseguiram infectar os mosquitos selvagens. E hoje já é possível afirmar que 50% da população dos insetos que transmitem Zika vírus, dengue e chikungunya está neutralizada. Temos a população de volbito invadindo, ou seja, substituindo a população de mosquito selvagem. A nossa expectativa é que esse mosquito seja, em breve, o mosquito predominante em Foz do Iguaçu e que tem ali a capacidade de conter a transmissão de vírus. O resultado da metodologia, com base na diminuição de casos de dengue e outros vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, só deve ser comprovado nos próximos ciclos. A soltura dos mosquitos com a Wolbachia deve ocorrer até o mês de abril. A gente tem 2 tipos de resultados. O primeiro é o entomológico, que é a avaliação do mosquito no campo, como é que ele está se estabelecendo. Então, esse é o dado entomológico. O outro dado é o epidemiológico, que é o impacto na redução da transmissão de dengue, zika e chikungunya. Esse resultado epidemiológico a gente sempre espera o próximo ciclo. Não vai ser agora, nesse período sazonal, que a gente vai ver o impacto da Wolbachia, mas a partir do próximo ciclo a gente já espera que essa tecnologia traga, resultados. Nesta quarta-feira, representantes do CCZ, da Secretaria de Saúde, da Fiocruz e do Ministério da Saúde se reuniram em Foz do Iguaçu para avaliar o método Wolbachia e estudar uma maneira de ampliar a estratégia na cidade. Diante dos resultados robustos, altamente positivos que nós temos observado com a utilização desse método, o Ministério da Saúde assumiu como uma política pública de controle do Aedes para todo o Brasil. Então, nós estamos lançando para o ano de 2025 o método em 40 a 45 cidades do Brasil, além de Foz do Iguaçu, Londrina e Joinville, que já estão em andamento. Eu sigo falando sobre essa preocupação toda. Dengue em Toledo, índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, sabemos disso, chikungunya, zika vírus, está acima do preconizado pelo Ministério da Saúde. E aí, por isso, está sendo realizado um arrastão da dengue ali na cidade, uma ação de educação também em saúde voltada para orientar e fazer com que a população previna, o avanço do mosquito Aedes aegypti. Eu vou falar ao vivo agora com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde em Toledo, o Júnior Palma. Ele está aqui, está ao vivo com a gente, está com o fone de ouvido, está me ouvindo bem aí, né, Júnior? Para a gente poder bater um papo sobre esse trabalho que está sendo realizado em Toledo para evitar a proliferação ainda maior do Aedes aegypti. Conta para nós, Júnior, como é que vai ser esse trabalho, esse mutirão aí em Toledo? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Valdinei. Então, nós organizamos, a partir desta semana, um mutirão juntamente com os agentes de saúde do município. Atualmente, quem faz as vistorias e toma frente do setor de combate a endemias são os nossos agentes comunitário de endemias, mas visando, como você bem falou aí, que o índice geral do Lira do nosso município ele foi maior do que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, que o nosso primeiro Lira ele deu em 2,6, quando o Ministério da Saúde preconiza que seja menor que 1%, visando essa situação atual. Então, os agentes de saúde estão colaborando com os agentes de endemias nesse arrastão. O que seria esse arrastão? Eles estão indo nas casas também fazer vistorias e orientações. Eles estão atrelados, então, juntamente com o nosso setor de endemias, para justamente a gente fazer uma orientação em saúde para toda a população, visando aí minimizar os focos de dengue e, consequentemente, a gente reduzir os nossos casos de dengue no município. Ô Júnior, eu aproveito para questionar você aqui sobre o trabalho que deve ser feito, e aí eu pergunto se há algum diferencial naqueles bairros que tiveram um índice maior. 4 bairros tiveram aí um índice um pouquinho acima da média, ou daquilo que era esperado, né? Para essas regiões, o que foi pensado aí para conter o avanço do Aedes aegypti? Então, o nosso Lira é importante, Valdinei, nós ressaltar para toda a população, foi a região do Jardim Independência, a região do bairro Industrial, a região do Centro de Eventos, o Rossoni e o Maracanã também foram os nossos bairros que tiveram um índice maior. Então, os agentes de endemias, eles estão fazendo uma vistoria em massa, né? Ou seja, eles estão intensificando as vistorias nesses bairros, para justamente a gente eliminar os focos e fazer toda a orientação que se faz necessária neste momento que nós estamos. É importante destacar para toda a população que, por mais que o agente de endemias tenha passado recentemente, por exemplo, semana passada ou há 10 dias atrás, eles estarão passando novamente, porque a gente precisa fazer esse trabalho mais intenso nessas regiões que a gente obteve aí um índice maior de número de focos positivos. Uma pergunta que a gente tem é com relação aos números. Temos o Lira, que apresentou mais desses 2% de infestação, mas com relação às pessoas contaminadas, infectadas, qual é o cenário hoje em Toledo, ô Júnior? De acordo com o nosso último boletim, nós estamos com 20 pessoas positivas, né? Temos várias aí, então, ainda aguardando o resultado também. Controle básico do dia a dia, a gente sabe qual é, mas eu gostaria que você reforçasse o pedido para a comunidade, aproveitar essa oportunidade de falar ao vivo com os moradores aí de Toledo sobre um problema que tem sido enfrentado todos os anos. O dever de casa a gente sabe qual é, mas por favor, vamos reforçar, Júnior, vamos fazer a nossa parte aqui. Qual é a orientação? Primeiro, Valdinei, que nós pedimos encarecidamente que a população receba o agente de endemias na casa, porque infelizmente a gente ainda tem algumas situações que tem pessoas que se recusam, né, a receber o profissional na casa. E a população tem que ter ciência que o profissional está indo lá para levar saúde para a população, porque eles vão lá para fazer orientações, durante a vistoria eles vão conversando com o morador sobre tudo que vem acontecendo, sobre dados atuais, tanto sobre a Aedes aegypti ou outras orientações que se fazem necessárias ali. O último Lira nos mostrou que o maior número de focos foi encontrado em pratos e vasos de plantas e materiais em desuso, ou seja, aquele material que as pessoas não estão mais usando dentro de casa, ao invés de dar o destino adequado, que é o lixo, né? Eles deixam ali por algum motivo ou outro pelo quintal, e é nesses tipos de objetos criadouros que a gente chama que foi encontrado o maior número de focos. Então nós pedimos encarecidamente que toda a população receba esse profissional agente de endemias, que eles estão lá para justamente ajudar a toda a população, e é uma forma também de respeito a esses profissionais, né? Porque por muitas vezes eles passam por situações desrespeituosas, né? Por algumas pessoas, grande maioria nos recebem muito bem, nós até agradecemos, né, a receptividade, mas a gente não pode deixar de frisar, de destacar que nós também enfrentamos problemas sérios
com algumas situações pontuais aí, e então a gente solicita aí o respeito por esse profissional que está indo na casa, fazer todas essas orientações que se faz necessárias, porque nós estamos em estado de alerta, né? Tanto no município de Toledo como toda a região em relação ao período também que nós estamos, né, de calor, que isso ainda mais é um fator mais preponderante ainda para a gente ligar o sinal de alerta para a gente evitar que os casos de dengue cresçam no nosso município. Enquanto você falava aqui, a gente também acompanhou o trabalho dessa agente de endemias que está atrás de você. Foram quantos minutos mais ou menos de participação aqui do Júnior? 3 minutos mais ou menos. Em 3 minutos, essa profissional aí recolheu vários objetos. Ela não para de recolher. Nesse espaço apenas que nós estamos mostrando agora, olha lá, ó, ela fez uma montanhazinha ali, ó, e tem muito mais ainda nessa área. Ou seja, é a prova de que com 5 minutos que você fizer uma vez por semana aí no seu quintal ou próximo de você, com certeza vai tirar de circulação objetos que possam acumular água e se tornar um verdadeiro paraíso para o Aedes aegypti, né, Júnior? Então são ações muito simples, mas que são muito eficazes, basta que a gente arregace as mangas e vá fazer. Aliás, parabéns a essa profissional, essa agente de endemias. Fica o recado, o pedido dos profissionais aí para que você, morador de Cascavel, de Toledo, de todas as cidades da nossa região, onde nós temos, felizmente, essa estrutura, esse trabalho, para que você acolha, receba os agentes, que o pessoal está indo com uma única missão: livrar você de se contaminar com a dengue ou as pessoas que você ama e, por consequência disso, em muitos casos, acabar perdendo essas pessoas para esse mosquito. Apesar de tão pequeno, ele é poderoso. Obrigado, viu, Júnior? Um abraço para você. Júnior Palma, ele é o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Toledo, falando com a gente sobre dengue. Obrigado, bom trabalho para vocês e fica aqui o nosso respeito, mais uma vez, aos agentes de endemias de Cascavel, de Toledo, de toda a nossa região. E ainda falando sobre esse aqui, com o reaparecimento do sorotipo 3 da dengue, a Secretaria de Saúde do Paraná reforça sobre os cuidados para evitar a doença. A última vez que esse sorotipo tinha sido detectado aqui no estado foi lá em 2016. Por isso esse alerta, já que a população está ameaçada por ele. Até o momento, são conhecidos 4 sorotipos da dengue. A infecção por um deles gera imunidade específica para aquele tipo da doença, mas é possível contrair a doença novamente se a pessoa for picada pelo mosquito que estiver contaminado com um outro sorotipo. E aí, o que pode, inclusive, contribuir para o agravamento do quadro de saúde do paciente. O Estado realiza ações de combate da doença em todas as regionais e pede apoio da comunidade. Você aí de casa, precisamos fazer, sim, a nossa parte para evitar que a dengue continue proliferando e esse mosquito tendo o espaço que está ganhando rapidamente. Então, vamos lá trabalhar juntos.